Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Costa, mentor de terapeutas, e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa. Fica aqui comigo até o final desse vídeo para a gente entender melhor como esses mecanismos fazem a diferença no nosso processo de atendimento e na nossa carreira de psicanalista. Os mecanismos de defesa em psicanálise e o conceito de resistência exercem um papel super decisivo no aparecimento da psicanálise. Segundo Freud, é algo presente constantemente durante o tratamento e durante o atendimento. Chama-se resistência tudo aquilo que tanto nos atos quanto nas palavras do analisando se oponha ao acesso ao seu inconsciente durante o processo de psicanálise, e é uma manifestação da oposição ao método psicanalítico. O analista deve estar apto a reconhecer a resistência do seu analisando. Formas comuns de resistência são o silêncio do analisando, o silêncio do analista, afetos, postura do paciente, fixação no tempo, evitar determinadas palavras, o atraso, ou seja, o não comparecimento às sessões, esquecer de pagar, a ausência de sonhos, para os psicanalistas, por exemplo, que trabalham com a técnica de interpretação de sonhos, entre outras manifestações. Os tipos de defesa empregados pela resistência podem ser a repressão, a anulação, a conversão, o deslocamento, a dissociação da consciência, a escotomização, o humor, a inibição, o isolamento, lembrança também encobridora, negação e postergação dos afetos. E eu vou te contar um pouquinho mais sobre isso. A representação e a anulação são mecanismos de defesa da mente humana para evitar o acesso à consciência e às representações desconfortáveis. Ocorre quando determinado conteúdo é reprimido ao longo do inconsciente. É um mecanismo que impede que os sentimentos e os pensamentos que possam trazer dor ou representar alguma ameaça cheguem até a consciência. O medo de perder o controle, de ser julgado, condenado, punido e um dos maiores medos, que é o de ser aniquilado, fazem com que esse ego acione um mecanismo de defesa que controla a pulsão, organiza o ego e assegura o objeto de amor, né? O amor do objeto. Um exemplo disso é o indivíduo, por exemplo, que está sempre no piloto automático e não entra em contato com as suas emoções e com seus sentimentos, como se ele estivesse sempre fugindo deles. Está sempre em movimento, mas não está presente de fato nas ações que realiza. A aniquilação é o fortalecimento da repressão. É comum, por exemplo, nos obsessivos que tentam apagar o significado daquele ato, fazendo o contrário do que foi feito. Como, por exemplo, quando um indivíduo que tem uma estrutura obsessivo-compulsivo, que vai trancar a porta, né? Que vai verificar se ele trancou a porta e abre de novo e tranca de novo para se sentir seguro. E existem também aquelas pessoas que conquistam para desfazer do conquistado. Assim, esse indivíduo ele se sente enquanto está correndo atrás de realizar essa meta e se sente desafiado à conquista. Quando consegue, precisa de um novo desafio. A conversão, o deslocamento, a dissociação da consciência, a escotomização e o humor alivia a tensão. Eles são mecanismos que aliviam a tensão afeto-emocional através de algumas expressões somáticas. Formas de conversão que a gente pode citar aqui como exemplo é o choro copioso, os risos que são imotivados, a compulsão que eu falo que é incoercível a falar, entre outras características. A conversão se dá através do que a gente fala de uma musculatura voluntária,
né? Como se fosse, por exemplo, um braço paralisado, um maxilar enrijecido ou pernas que se contraem, e a gente percebe isso no nosso analisando. O deslocamento ocorre quando o sentimento, que na maior parte das vezes é o de raiva, relacionado a uma pessoa, é deslocado para outra. Como, por exemplo, um indivíduo que tem um aborrecimento no trabalho e ao chegar em casa, ele é agressivo ou impaciente com o parceiro ou com os filhos. A dissociação da consciência, ela é caracterizada por uma divisão de personalidade, onde uma parte se mantém reprimida e a outra em operação plena, como por exemplo o sonambulismo, a anamnésia, entre outras características. A escotomização é quando o indivíduo olha, mas não vê, ou seja, como se que por decisão, vamos dizer assim, o indivíduo não vê os acontecimentos óbvios, tá? Freud aponta também o humor como uma fuga ao sofrimento. Uma boa forma de fugir do medo de alguns temas como, por exemplo, sexo, a morte, racismo, situações assustadoras, constrangedoras ou ameaçadoras, é rindo delas. Por isso, não é raro indivíduos tendo ataque de risos, por exemplo, num velório ou num elevador com um desconhecido, ou até mesmo dentro da análise, quando alguns temas específicos que trazem o acionamento desse medo são colocados. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a inibição, o isolamento, lembranças encobridoras, a negação, como mecanismo de defesas também na psicanálise. A inibição, também conhecida como um bloqueio emocional, é um mecanismo de defesa muito comum no processo psicanalítico, sendo representada pelo silêncio, ou a timidez, ou o bloqueio ao falar e algumas outras características. Na maioria das vezes, a repressão, ela ocorre ali na infância, né, pelos pais, devido a exigências, a críticas, né, que inibem essa criança. O isolamento ocorre quando se separa um pensamento ou uma ação do seu contexto em geral. Assim, o indivíduo pode lembrar algo traumático sem associar qualquer sentimento a este fato. Por exemplo, um indivíduo adulto que lembra da separação dos pais que aconteceu na sua infância e não se permite sentir a dor do ocorrido. No caso do isolamento, esse mecanismo ele acontece após os sentimentos terem sido reprimidos no inconsciente com recalcamento ou repressão. Após isso, o isolamento vai se tornando frequente em situações, em diversas situações. E ele é a tentativa de se distanciar de situações e experiências ameaçadoras. A lembrança encobridora é quando o indivíduo representa lembranças que vão encobrir ou substituir outras recordações desagradáveis, penosas ou até mesmo ameaçadoras. A negação ocorre quando o indivíduo ele nega a realidade exterior, substituindo ela por outra, que não é real, através da negação de uma realidade que para ele não é agradável ou não é desejável, tá? Um exemplo disso é quando o indivíduo ele perde um ente querido e continua agindo como se aquele ente ainda estivesse vivo, Existem vários tipos sociais de negação da realidade, como o escapismo, o adiamento de compromissos, a recusa de enfrentamentos desagradáveis, criação de doenças imaginárias para fugir das responsabilidades, subterfúgios, entre outros. Geralmente, o indivíduo que cria falsas situações que acredita serem mais importantes para não enfrentar o que precisa ser enfrentado, tá? Quando a gente fala também da postergação dos afetos, isso ocorre como se acontecesse uma explosão de sentimentos direcionados para alguma situação. Por exemplo, o luto, a raiva, o medo, a vergonha, o nojo, entre outras situações.
Essa reação emocional não ocorre no momento em que a situação acontece, mas sim em algum momento depois. Ao longo do processo psicanalítico, a gente precisa de alguma forma ir identificando esses mecanismos de defesa através das técnicas e das ferramentas que a gente aprende na psicanálise. E assim, nós vamos poder conduzir e identificar, o que está acontecendo, quais são os mecanismos, para que a gente possa ajudar esse analisando a ressignificar tudo isso e produzir um movimento interno positivo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o joinha aqui pra gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E o que eu sempre digo é, revise esse vídeo, veja novamente, faça anotações para você fixar esse conteúdo. E eu te espero no próximo vídeo.